Estamos aqui então para a apresentação desta obra que retrata um acontecimento trágico que é a Guerra Civil. Temos aqui o Samba Bari. Deixa-me iniciar agradecer a todos vocês que apareceram aqui para me abraçar e testemunhar o que eu tenho estado a fazer para o meu país. Samba Bari, que é o autor desta obra, irá servir para a memória coletiva, para que todos nós, independentemente das barreiras, das dificuldades que possamos ter na nossa vida, no nosso dia-a-dia, entre os nossos amigos, dentro da família, nos grupos a que pertencemos, em última instância, numa nação, possamos buscar sempre a solução e não caminharmos por uma situação gravosa que ocorreu. Portanto, esta obra de Samba Bari, que se apresenta hoje aqui, não é uma ficção. É fragmento de uma história verídica, uma história real, de um povo chamado povo guineense. Uma história que é narrada em primeira pessoa, singular, que é o Samba Bari, e para isso ele teve que socorrer-se das provas documentais recolhidas ao longo de anos de pesquisa, nomeadamente recortes de jornais da época, registros magnéticos, as imagens fotográficas ou fílmicas, entrevistas e reportagens várias feitas na altura através da imprensa escrita, áudio e visual. Portanto, não se trata de uma ficção, e sim uma história verdadeira que retrata o passado recente do povo guineense. Esta obra não é nada mais do que um contributo absolutamente fundamental para que todos os guineenses, e não só, porque é um exemplo para que todas as nações possam caminhar no sentido da paz e da busca de soluções, porque as opiniões que nós temos divergentes ajudam-nos a conseguir convergir e caminharmos para a paz. Samba Bari. Eu escolhi o tema como Guerra de Bissau porque, para quem conhece a história do país, a Guiné-Bissau não tem problema em termos de relacionamento da sociedade civil, das pessoas particulares. Temos problema em termos de relacionamento outrora dos nossos militares e na classe política. E se olharmos isso, onde é que esses problemas aparecem? Não aparecem em Bapatá, Quebo, Gruntuma ou outro sítio. Onde aparece é Bissau. Eis a razão de eu ter escolhido a Guerra de Bissau. Samba Bari vai buscar este tema, um tema delicado, um tema difícil para qualquer um. Eu falo com coragem, com dedicação, com muito empenho, com muito trabalho, muito estudo. Portanto, esta obra de Samba Bari, que se apresenta hoje aqui, não é uma ficção. É fragmento de uma história verídica, uma história real, de um povo chamado povo guineense. Uma história que é narrada em primeira pessoa, singular, que é o Samba Bari, e para isso ele teve que socorrer-se das provas documentais recolhidas ao longo de anos de pesquisa, nomeadamente recortes de jornais da época, registros magnéticos, as imagens fotográficas ou fílmicas, entrevistas e reportagens várias feitas na altura através da imprensa escrita, áudio e visual. Portanto, não se trata de uma ficção, e sim uma história verdadeira que retrata o passado recente do povo guineense. Quando lemos este livro, percebemos isso. Há um trabalho sério. Não se limita ao cronológico. Não é propagandista, mas não deixa escapar nada, nem sequer, quando achou necessário, em certos momentos, emitir a sua própria opinião. Daquilo que foi uma das maiores afrontas que o guineense teve que enfrentar na sua vida. Outros houve, mas este marcou muito e continua a marcar o rumo, o destino desta grande casa, que é a Casa Mamãe Guiné. A sistematização do seu livro
segundo eu pude constatar da leitura em diagonal que eu fiz muito rapidamente, tem uma parte introdutória, no qual o autor, Samba Bari, fala das causas remotas e fala das causas próximas da Guerra de Bissau, designação eufemista, que ele utiliza para se referir à catástrofe do 7 de junho, cujos efeitos se fizeram sentir por toda a Guiné, embora Bissau tenha sido seu epicentro. Este livro é um ato de coragem, de lucidez e de uma pesquisa tremenda. Eu aconselho vivamente a sua leitura. Ele deve ser lido, e para ser lido deve ser adquirido, comprado. Comprem. Porque isto é útil para vocês, é útil para nós, mas será útil para os vindouros, para os nossos filhos e netos. Eu estava a querer identificar, como ele quis aqui identificar, que é para nós pensarmos as origens, as consequências da guerra. Tal como em 2012, se nós formos honestos intelectualmente, vamos encontrar se que nós fomos e estamos a ser completamente manipulados. Portanto, adquirir esse livro, isto está lá tudo, eu disse, está aqui nesse livro. A única forma é ler, adquiri-lo e ler. Eu, sinceramente, como uma pessoa ligada às letras e por isso mesmo ligada à comunicação, no seu sentido mais de comunicação social, eu sinto-me no dever de agradecer ao Samba por este trabalho que ele fez. Incitá-lo, inclusive, a pensar num terceiro livro, porque há muitas histórias dentro dessa história que estão por contar. Primeiro, deixar uma história para a nossa geração vindoura, para que eles possam saber o que afinal nós aqui, enquanto vivos, estávamos a fazer na Guiné-Bissau. Seguidamente, para dar um aconselhamento de que, de facto, há muitas situações que nestas duas obras foram retratadas, não deviam e não tinham razão de ser. Entretanto, fica um registro para que a próxima geração possa ver, ler e compreender para poderem evitar. Se falar repetidas vezes essa palavra guerra, acabou por nos incutir na cabeça que há um mal que dura quase para toda a vida. Mas eu sinto-me na esperança de que daqui em diante o guinense cada vez mais vai se reencontrar e aprender com dura luta que cada vez que tenhamos um problema deste acaba por fazer o país voltar para trás. Primeiro é mais uma reflexão sobre o jogo dos atores políticos, as suas racionalidades e conflitualidades, portanto é mais nesse sentido. Mas o propósito de hoje é de facto esta obra de sinistra memória dos acontecimentos de 7 de junho, portanto, cujos preços ainda estamos a pagar até hoje.